Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar mais cedo. A nossa modelagem de hoje será do Steven Spielberg e estamos aguardando a Francilene e todos vocês entrarem. Vamos bater um papo aqui, aprender um pouquinho com ele e depois postarei no YouTube. Vamos aguardar a Francilene. Para ver o que o Instagram reserva pra gente hoje, porque ele não está permitindo que eu veja a Francilene e vice-versa. Esperar a Francilene entrar. Como é que foi aí, pessoal de carnaval? Oi, Oi, Francilene. tudo bem? Eu tô bem, e você? Eu Tudo não bem. te vejo também. Também não. É só que seu espacinho, sem eu te ver. Mas, Deise, é um problema geral, não é só conosco que acontece. Não é só com a Ah, gente. Não. sério? É Você... sério, eu tive a experiência agora nesse desafio que eu estou. A mentora entrou também, não consegui ver. Depois eu vi as outras companheiras na mesma situação. Ah, tá me vendo? Não, não tô te vendo. E aí, vocês estão nos vendo? Ah, então Então, é eu um acho que problema, alguma coisa no Instagram mesmo. certeza. Essa É. questão de mudar a voz também da pessoa tem sido muito Sim, comum, também. né? Alguns dizem, a voz está grossa, mas é com todas as pessoas. Fica oscilando entre a voz normal e uma voz grossa, tanto de homem quanto de mulher. Às Muito vezes fica estranho, né? até estranho, assim, fica até ruim para a gente ouvir, Uhum, mas exatamente. né? Bom, então, Não, não já que a gente é, pode o falar, problema não é o nosso celular. então, ótimo. E nem é o nosso Instagram, tipo uma Nem é punição, o coisa nosso- desse tipo. não, acho que é geral. Então, beleza. Isso aí, se a gente não pode controlar, a gente segue o bonde, né? O Vitor Emanuel entrou aí já. Hã? O Vitor É, Emanuel. É. Vitor Emanuel. Seja bem-vindo, Vitor. Então, hoje a nossa modelagem será do Steven Spielberg. A gente sempre ouviu falar dele, mas a gente nunca conheceu a história dele, né, Francilene? Isso. Então, um pouquinho sobre a biografia dele. Ele é... Deixa eu pegar aqui uma informação mais completa. É um premiado cineasta, produtor cinematográfico, roteirista e empresário estadunidense. Ele é o diretor que tem mais filmes na lista dos 100 melhores filmes americanos de todos os tempos. E é considerado um dos cineastas mais populares e influentes da história do cinema. Ele é filho de judeus e ele, na época, né, ainda na sua infância e tudo, ele sofria preconceito, muitas vezes, dos próprios vizinhos. E, assim como outros talentos da área, ele nunca foi um aluno aplicado. Ele era zoado, e na época de entrar para a faculdade, não conseguiu vaga no curso de cinema da Universidade de Califórnia, então ele terminou por cursar literatura inglesa em outra escola. Uhum. E aos 16 anos, ele deu o seu primeiro beijo em uma amiga de classe e ele era zoado por todos os seus amigos por já ser quase um adulto e nunca ter beijado. Quem nunca foi zoado, né, Francilene? Então, E nos seus primeiros passos, aos 13 anos de idade, ele venceu o seu primeiro concurso
de curta-metragem com o filme Fuga do Inferno. Aos 16 anos, ele fez seu primeiro filme em Super 8, que foi exibido numa sala de teatro local, que foi alugada pelo seu pai. E em 1968, ele fez sua estreia profissional com o curta-metragem, que conta a história de um casal de jovens que se encontram no deserto. E essa foi exibido no Festival de Filmes de Atlanta, e ele foi premiado em festivais importantes, como o Festival de Veneza. E nessa época, ele também já é premiado cineasta. Ele resolveu seguir a carreira e tentou entrar, então, no conceituado Departamento de Filmes da University of Southern California, onde não foi aceito, indo estudar, então, na Universidade Estadual da Califórnia, onde ele fez 5 filmes. Uhum. Então, ele tem muitas conquistas, foi premiado, deixa eu ver se fala aqui em alguns melhores dele aqui. Foi diretor de muitos. Enfim, então ele é esse cineasta aí, famoso, com muitas conquistas, e ele nos traz, dentro dessa realidade dele, algumas orientações, vamos dizer assim. E o que me chamou a atenção nas falas dele é o que ele fala sempre de imaginação. Então, ele diz que o único limite para o seu impacto é a sua imaginação. Seu ativo mais importante é a sua imaginação e ninguém pode tirar isso de você. Então, ele fala de imaginação, Francilene. Para mim, eu conecto a imaginação com a fé, uma vez que fé é imaginação. Então, vamos entender isso um pouco. Se a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, a fé, portanto, não é o fruto de uma observação ou processo racional. É algo diferente. É justamente a capacidade de abraçar verdades que nos remetem para fora da nossa realidade. Então, é o que a gente, de fato, projeta. Então, nós temos que empregar a nossa imaginação. Então, de que forma? A imaginação não é um caminho para a fantasia. É justamente a nossa capacidade de pensar além daquilo que está por perto, além daquilo que é tangível. Então, você tem que trazer, como ele mesmo fala, a sua imaginação para a festa. Porque a imaginação pode transformar qualquer pessoa comum em um super-herói. Então, a imaginação, ela é como uma linguagem, vamos dizer assim, metafórica. Ela não é uma linguagem normal. Porque a metáfora, assim como a imaginação, ela informa, inclusive, a nossa imaginação. Então, ela nos aponta para realidades que, francamente, são inimagináveis. E a metáfora também nos ajuda a aprender coisas que realmente estão além do nosso alcance. É uma maneira, então, pela qual a linguagem nos ajuda a nos relacionar com o transcendente. E a imaginação tem essa capacidade. Por isso, ninguém pode tirar isso de nós, assim como a liberdade mental que nós temos. Ninguém pode tocar na nossa liberdade mental. Assim é a nossa imaginação. Então, ele mesmo fala que nós temos que trazer a nossa imaginação para a festa. E tem um autor que fala que sem a imaginação a fé se torna muito difícil, aliás, quase impossível. E infelizmente, a imaginação que está em falta hoje em dia. Por lermos pouco, por dialogarmos pouco,
por refletirmos pouco. Então, nossa mente é como uma faca que precisa ser afiada, né? Isso também é uma metáfora, né? Então, a nossa capacidade de imaginação, ela está, de fato, de farol baixo, né? E nossa fé é como alguém que come o cardápio sem nunca provar o prato, né? Então, por isso que nós não podemos esquecer de que tudo, de alguma forma, está nas nossas mãos, está nas nossas decisões. E se, de fato, como ele fala, você tem o seu sonho, você tem que ir com ele até o seu final. Porque ele fala o seguinte sobre o sonho, Francilene, que não deveríamos sonhar com aquilo que quero. Por exemplo, se eu sonhar, como ele colocou o exemplo dele do filme, eu não deveria sonhar com um filme, eu deveria realizá-lo. Então é assim com o nosso sonho. Não podemos e não deveríamos sonhar apenas, nós deveríamos realizar os nossos sonhos. Mas ele pergunta, de que adianta sonhar se você não acredita nos seus sonhos? E ele fala mais ainda da imaginação, ele diz, o meu problema é a minha imaginação, porque ela não desliga nunca. Tanto que ele acorda tão animado que ele não consegue tomar o seu café da manhã. Então, e por isso ele nunca fica sem energia. Porque se você tem o que te move, se você sabe o que te move, se você sabe o seu alvo, se você sabe o que você quer, você vai com ele até o fim. E só isso por si só te enche de energia. Porque se é exatamente o que você quer, você está sempre movido por algo e você não pode desistir dele. Então, isso dele, que ele fala e ele relaciona, eu achei muito forte e eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar em nós, porque isso, de fato, está pobre pelas razões óbvias. Nós queremos algo de imediato, nós perguntamos, mas não ouvimos, nós fazemos barulhos, não ficamos em silêncio para escutar a voz mais mansa, então nós deixamos de questionar e quando nós questionamos, nós não esperamos para ouvir. E aí eu acho que é essa imaginação que nos fortalece, porque se a fé é imaginação, eu tenho que tornar isso vivo dentro de mim, né? Então, e para finalizar, uma frase que ele falou muito importante é sobre as relações. Ele falou o seguinte, que é importante saber quem são seus amigos e permanecer fiel a eles. Apesar do que você ouve, apesar dos erros que se cometem nas amizades e dos mal-entendidos que comumente ocorrem. Para poder perdoar e seguir em frente, você tem que ser capaz de lembrar os valores da amizade. Isso se vale para todas as relações. O que nós temos visto é que as relações, elas estão sendo descartáveis. Por quê? Porque a gente acha que tudo tem que ser do nosso jeito. Porque a gente acha que a gente não tem que ser frustrado, que a gente não tem que ser decepcionado, que o outro tem que sempre atender aos nossos caprichos. E nós esquecemos de avaliar dos valores de fato. Porque se nós soubermos quais são os valores, nós entendemos que nós vamos errar, que nós vamos vacilar e nem sempre vamos agradar. Que a gente precisa entender o que é ser leal. E para isso nós não podemos esquecer de valores e de princípios, porque o que a gente tem feito é justamente quebrar tudo isso, porque os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas necessidades não estão sendo satisfeitas. E isso se vale para todas as relações, porque em qualquer relação, seja ela amorosa, seja ela de negócio, existe a amizade, sobretudo. E a gente está esquecendo desse valor que para tudo na nossa vida, que é a lealdade. E muitas vezes nós nem somos leais com nós mesmos, porque nós mesmos nos traímos. E a partir daí, a gente é com os outros. Então, eu achei essa fala bem forte. E
e do que ele fala sobre os sonhos, sobre a imaginação, e eu acho que é isso que a gente tem que exercitar, sabe? E é isso, Francilene, o que eu quis trazer de mais valoroso, assim, do que eu li sobre ele, foi isso. Aí você pode complementar para a gente. Eu também pensei, eu vi algumas falas sobre essa questão da imaginação que me foram bem interessantes, sobre aquilo que ele disse que sempre gostou de histórias. Ele não foi o melhor aluno da escola, mas foi o melhor aluno em história, né? Então, por isso que ele se tornou esse grande cineasta, porque ele já gostava dessa questão de histórias, de ouvir histórias, né? E ele fala de contar histórias, contar grandes histórias. É preciso ter experiências para contar grandes histórias. E então isso é interessante porque uma coisa que chama atenção, né, que sempre essa questão do contar a sua história, do saber contar, falar a história, ela conecta, ela tem esse poder de conectar uma pessoa com a outra. Então quando ele fala dessa questão de história, de que sempre gostou de história, ele não foi o melhor aluno nas outras matérias, mas foi nessa questão de história, e através das nossas experiências nós podemos conectar com outras pessoas, contando a nossa história, a história que cura, aquilo que você já viveu, você pode usar como inspiração para outras pessoas. Então essa questão, quando ele fala disso, eu achei bem interessante, né? E ele fala que se você ama o que você faz, você terá sucesso. Mas o fracasso também ele é inevitável, né? E o sucesso é uma ilusão, né? Às vezes você acha só foca que vai ter o sucesso, mas esquece que no meio do percurso terá os fracassos também, que são inevitáveis. De muitas vezes você fracassar, você planejar uma coisa e fracassar. E aí, nessa junção de fracassos, que você vai obter o resultado desejado. E como ele fala que o único limite o único limite que você tem para o seu impacto é a sua imaginação. Então, se você não sabe usar muito bem a sua imaginação, como você falava muito bem aí, então você não vai ter grandes impactos, você não vai avançar. E ele fala que o mundo pertence a quem cria, né? E criar é usar a imaginação primeiramente. Para você criar alguma coisa, você precisa usar a imaginação. E ele diz que as boas ideias, elas sempre começam com más ideias. Por isso que às vezes demora a acontecer. Mas começa sempre na imaginação. Você até imagina, talvez, primeiro uma má ideia, e aí você vai aprimorando, você vai aperfeiçoando até você realizar uma boa ideia. E sempre a imaginação ela tem que estar presente, o sonho, como você falava aí, né? Então eu achei interessante essas colocações dele, porque ele fala também aqui, né, que um contador de história é o contador da verdade do seu tempo, né? Então, cada tempo tem a sua verdade, cada tempo tem a sua história, tem as suas crises, tem os seus momentos. Então, um contador de história é o contador da verdade do seu tempo. Uma coisa que valia atrás, né? Hoje, para os jovens, talvez já não é tão importante, mas eu posso contar a história do meu tempo e, é uma história verdadeira, porque aconteceu. Então, esse contador de história, ele vai sempre ser o contador da verdade do seu tempo. Então, é preciso aprender a contar histórias. Essa questão do storytelling, né? De contar, de conversar contando histórias, citando exemplos de acontecimento que envolve você e envolve outra pessoa. É bem interessante isso, aprender essa arte de contar história. E ele é o maior no cinema, o maior cineasta por conta dele gostar de história desde criança. E até a cabeça das crianças, geralmente elas gostam da história porque elas imaginam, elas viajam naquela história, elas conseguem entrar na história talvez mais do que um adulto que já está com o cérebro habituado a
a ser preguiçoso e tudo, a criança que é estimulada na contação de história, ela tem a imaginação muito mais fértil, ela consegue criar, ela consegue inventar brincadeiras a partir da imaginação, quando é histórias boas, histórias, né, que não alienam. Então, eu achei interessante nesse sentido, né? Sim. Como você falava da imaginação, também o que me chamou a atenção nele foi essa questão, quando ele coloca a imaginação como esse principal ativo, né? Um ativo importante, que ninguém pode tirar isso da gente, né? Essa questão da imaginação. E eu vi um outro dele também que eu gostei, deixa eu ver. Deixa eu me ver aqui, Deise, que teve uma outra coisa que eu gostei dele também. Uhum. Ele falando sobre essa. Que você tem muitos anos pela frente também, né? Que você pode. Para criar os sonhos que nem às vezes imaginamos sonhar. E nós temos muito tempo pela frente. E de repente podemos não ter também. Então, por que não imaginar hoje? Por que não sonhar hoje e buscar praticar aquilo que você está no seu sonho, no seu pensamento? Não um sonho para ficar por aí, né? Vagueando, mas de fato colocar em prática, né, aquilo que você tem almejado para esse tempo. E, e essa questão do fracasso que é inevitável, né? O fracasso é inevitável, mas o sucesso é ilusório. É preciso, dia após dia, né, entrar na realidade e ir enfrentando de fracasso em fracasso para que a gente possa ter um resultado. Então, eu acho que isso, a Inaira entrou, obrigada, Inaira. A Inaira é uma das parceiras lá, né, dos 7 dias. Eu acho que você entrou na live dela à tarde, Deise, você lembra? Quando a sua, por exemplo, eu estava atendendo, então eu vi depois de Uhum. gravada, você postou, aí eu vi. E quando você me mandou a dela, eu entrei um pouco no final. Pois é, eu vi quando você entrou. Então, a Inaira, tudo bem, Inaira? Então, é isso Naira. aí, Deise. Naira, Eu, é a Naira, na Naira. verdade, o nome dela. Naira Godoy. Naira, certo. Legal. Não, Oi, Francilene, Naira. falando das histórias, né, Francilene, como isso é importante, já que nos conecta, justamente porque as histórias têm o poder de criar vínculos verdadeiros com as pessoas, né? Expressando os valores e os propósitos. Mas a gente pode até se perguntar de que forma a gente se conecta com o outro, né? Até porque através das nossas histórias, inclusive, que o outro pode se identificar conosco, né? Então, a gente pode perguntar como a gente está se conectando com o outro, né? De repente, ninguém quer saber da nossa história, mas todos têm que saber que temos histórias. Então, mas de que forma eu me conecto com as pessoas? E isso também tem a ver com a forma de contribuição com o outro, né? Com o meu conteúdo, ou de que forma eu abro a boca, de que forma eu estou ajudando, de que forma eu tenho contribuído. Porque se a gente tem um tempo, e ele é um grande ativo, né, para nós, de que forma eu estou usando esse tempo? A favor de quê? Eu estou desperdiçando? Eu estou sabendo usufruir? Então, e da mesma forma, de que forma eu dedico o meu tempo ao outro? Então, se eu quiser me conectar com o outro e quiser que o outro se conecte comigo, que seja por um propósito, que seja por uma verdade, que seja de forma útil. Então, eu acho que a gente tem que se questionar como que a gente está usando o nosso tempo, né? E os nossos valores, obviamente. Então, é isso. Cada um tem a sua contribuição, ainda que seja através da sua área, mas a gente sabe que da forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, tudo se aplica a tudo, né, Francilene? A diferença é que a gente precisa ajustar. Então, se a gente pega um pouco de cada instrução, né, de pessoas que já têm o resultado, que têm as suas experiências, poxa, a gente praticamente já tem tudo aí de uma forma muito mais fácil e mesmo assim a gente é cheio de desculpas. Então a gente precisa, assim como as amizades que a gente precisa colocar à prova, a gente também precisa se colocar, né? Porque como a gente se avalia com a nossa existência,
na primeira crise, né? Assim como a gente conhece um ao outro, quando a gente expõe um ao outro a crise, a gente vai saber o que o outro carrega. Não vai ser só, vamos dizer assim, na qualidade, né? Então a gente precisa fortalecer até as nossas fraquezas. Então, nas crises, nós vamos nos mostrando e eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente carrega também. Então, é isso. A gente vai trazer hoje de forma mais compacta, né, Francilene? Você tem compromisso, Isso. mas para a gente não deixar de falar e de trazer informação e trazer presença para o nosso público, que depois vai lá e vai assistir no gravado. E não importa, se a gente impactar uma única vida, a gente já vai ter feito o nosso trabalho. Então, é É isso. isso aí. É a mensagem que eu deixo. Fracassar te faz ficar mais forte. Exatamente, Naira. Exatamente. E é quando a gente é Então, só para... fracassado que a gente é forte. Isso aí. Então, quando você ouve, né, você aprende. Você absorve como uma esponja e sua vida se torna muito melhor do que quando você apenas tenta ser ouvido o tempo todo, né? Às vezes a pessoa quer ser só ouvido o tempo todo no sentido de contar os seus problemas. Mas é preciso, às vezes, ouvir outras pessoas, é preciso falar de coisas boas, parar de viver reclamando e querendo encher as pessoas com seus problemas, às vezes, né? Às vezes, claro, que tem problemas que é preciso ser colocados para fora. Mas, às vezes, tem pessoas que se vitimam muito e esquecem de usar aquilo de bom que tem, que é a imaginação, que é a fé que ele pode ter e compartilhar isso com as outras pessoas, assim como você falava. Então, para mim é sempre um prazer, né, fazer essa live com você e espero que a gente continue na nossa parceria. Naira, eu sempre faço com ela nas quintas-feiras e a gente já fazia essas lives sempre, né, a minha parceira, a Daisy, e é sempre um prazer, tá? E obrigada a todos que entraram, obrigada a você, Daisy, pela parceria, obrigada, Naira, e a todos Eu que que agradeço. entraram. Isso aí, as pessoas novas que entraram, e aí você vê que um vai se conectando, né, Francilene? Como é que fala? Seu meio está aumentando, outras pessoas estão nos vendo, e é assim. Eu acho que a ideia é essa. E obrigada, Naira, por começar a me seguir. Seja bem-vinda e vamos nos conectar, né? Porque se a gente precisa de novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas ações para que tenhamos novos resultados, a gente precisa ampliar tudo isso. Então, eu sou grata e convido a todos a toda quinta-feira estarem aqui conosco e a gente também aceita sugestões, né, Francilene? E é isso, pessoal. Eu agradeço. Eu vou baixar a live, vou postar lá no YouTube. E obrigada a todos, obrigada, Francilene. Pode contar comigo. E é isso, gente. Uma boa noite, um mini coração para vocês. E até quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo grande. Se Deus quiser, um beijo. Tchau, gente. Tchau.